Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor seja conosco nesse momento. Quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de 2 Reis. Livro de 2 Reis. Capítulo de número 23. Esse momento pela manhã estamos fazendo algumas exposições nos profetas menores. O pastor Janderson iniciou no último domingo uma exposição no livro de Sofonias, que está ligado ao período do rei Josias. Possivelmente a profecia de Sofonias desencadeou então essa reforma que aconteceu nos tempos do rei Josias. 2 Reis, capítulo 23, do versículo 1 ao 30, diz assim a santa palavra do Senhor. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Hilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e os mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém, até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes do alto não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém
comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acais, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali, e lançou o pó deles no ribeiro de Cedrom. O rei profanou também os altos que estavam de fronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos sidônios, e para Quemos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estavam encheu ele de ossos humanos. Também o altar que estava em Betel, e o altar que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, esse altar, junto com o alto, o rei derribou. Destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar dela os ossos e os queimou sobre o altar, e assim o profanou, segundo a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus que havia anunciado estas coisas. Então perguntou: que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá, e apregoou estas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Josias disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim, deixaram estar os seus ossos, com os ossos do profeta que viera de Samaria. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e lhe fez segundo todos os atos que tinha praticado em Betel. E matou todos os sacerdotes dos altos que havia ali, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel. Nem durante os dias dos reis de Israel, nem dos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Hilquias achara na casa do Senhor. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Disse o Senhor: também a Judá removerei diante de mim, como removi Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que escolhi, e a casa da qual eu dissera:
estará ali o meu nome. Quanto aos mais atos de Josias e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Nos dias de Josias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e tendo saído contra ele, o rei Josias, Neco o matou em Megido, no primeiro encontro. De Megido os seus servos o levaram morto, e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu jazigo. O povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiu e o fez rei em lugar de seu pai. Amém. Oremos para que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Santíssimo Deus, eterno e bondoso Pai, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Nos ajuda a cada vez mais nos submetermos à tua palavra, para que o nosso coração possa estar sendo transformado, para que o nosso coração, Senhor, seja moldado segundo a tua palavra. Nos ajuda. É em nome de Cristo que nós choramos. Amém. Imagine uma casa antiga e você está prestes a morar nessa casa. Uma casa cheia de rachaduras, infiltrações. A estrutura dela está totalmente comprometida. E em vez de fazer uma reforma completa nessa casa, o dono decide apenas pintar as paredes e trocar os móveis. A casa pode até parecer bonita por fora, mas ela continua frágil e propensa a desmoronar a qualquer momento. Semelhantemente, meus irmãos, as reformas espirituais, elas não podem ser superficiais, elas não podem ser externas, se a estrutura permanece comprometida. As reformas espirituais que o Senhor espera do seu povo, quando Ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando a palavra do Senhor diz que a salvação do Senhor muda um coração de pedra por um coração de carne, o Senhor não espera que nós tenhamos então uma estrutura externa de reforma, de um retorno à palavra do Senhor, mas o nosso coração, a nossa mente está preso, com toda a estrutura comprometida, com todas as rachaduras e infiltração de idolatria, de adoração a outros deuses, de impiedade, de mundanismo. Aqui em 2 Reis, capítulo 23, nós vamos aprender como o rei Josias, que desejava uma reforma verdadeira, que experimentou uma reforma verdadeira no seu coração, entendeu que precisava ir além de uma aparência externa. Não bastavam os sinais visíveis de reforma, mas sim o princípio de restaurar a adoração genuína a Deus e uma transformação de coração. Por isso precisamos entender, meus irmãos, que a mudança que vem pela palavra do Senhor exige em nós uma mudança externa, interna e funcional. Por fora, tem que perceber que você foi transformado. Por dentro, no seu coração, tem que se perceber que você foi transformado. As suas práticas, aquilo que você faz, tem que demonstrar que você foi transformado. Por isso, meus irmãos, nós temos que perceber que para que nós tenhamos uma verdadeira adoração, é necessário uma disposição de obediência total ao Senhor, uma transformação de coração, mente e atitude. E por isso nós veremos aqui na reforma do rei Josias como o Senhor
vai trazendo então, nesse momento de avivamento no povo de Deus, onde alguém que foi transformado pela leitura da lei do Senhor, ao ouvir a palavra de Deus, trouxe a transformação na sua vida e de todos aqueles que estavam debaixo do seu cuidado. Esse momento, meus irmãos, esse texto que estamos diante dele, é um momento em que aconteceu um momento de avivamento no meio do povo de Deus. Um avivamento onde a palavra de Deus foi lida, pregada, cobrada e vivida. Vimos então a misericórdia de Deus para um povo. E nós veremos então isso nesta noite, nesta manhã. Eu quero que você entenda que esse texto de 2 Reis, capítulo 23, ele está intimamente ligado à profecia de Sofonias e de Jeremias. Possivelmente, no período do rei Josias, ele escutou a pregação da palavra do Senhor. Alguns anos antes, Nínive tinha sido destruída por meio da profecia de Naum, mais ou menos 12 anos antes. E nesse momento, então, mostra como a palavra do Senhor, a lei do Senhor, transforma a nação de Israel, onde estava sendo esquecida. E vamos ver então isso nesta manhã. A primeira coisa que eu quero que nós nos atentemos, no versículo 1 ao versículo 3, é o compromisso da aliança sendo renovado e sendo reestabelecido com todo o povo. O compromisso renovado com a palavra de Deus. E eu quero que você entenda que o primeiro aspecto de uma reforma verdadeira é um compromisso com a palavra de Deus. O primeiro aspecto que você deve entender, para que você possa então ter um avivamento na sua vida, ter uma reforma espiritual nas áreas da sua vida, seja na igreja, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos renovar o nosso compromisso com a palavra de Deus somente. E é justamente isso que acontece. No versículo 1, mostra que o rei deu uma ordem para que todos os anciãos de Judá, todos os representantes, todos aqueles que respondiam pelo povo, estivessem presentes. Para que todos aqueles que representavam o povo, tanto em Judá como em Jerusalém, estivessem lá. O rei chama todos os homens, todos os líderes, todos os sacerdotes, todos os profetas, para ouvir a palavra de Deus, para escutarem a lei. Isso mostra algo muito importante, que todo o princípio de reforma, ele precisa de uma responsabilidade coletiva e pública, uma responsabilidade em que todos se comprometem em se submeter à palavra do Senhor. No versículo 2, então, o rei, ele vai até então a casa do Senhor, e vai com ele todos os homens de Judá, todos os representantes, todos os moradores de Jerusalém, todos os sacerdotes e os profetas, e todo o povo está presente, desde o menor até o maior. E o que ele faz? Ele lê diante de Deus todas as palavras do livro da aliança que foram encontrados na casa do Senhor. Você consegue perceber esse cenário do povo de Israel? Eles estavam em Israel, o templo lá estava intacto, o templo não estava sendo destruído, a lei do Senhor estava lá dentro da casa do Senhor, mas estava perdida e esquecida, ninguém nem sabia, ninguém nem conhecia. Josias tinha começado então um cuidado com as coisas de Israel administrativamente muito bom. No versículo 3 do capítulo 22,
ele começa a descrever que Josias, ele olha a situação, ele começa a reparar o templo. Aí então, dízimos, ofertas é recolhido, passa para os responsáveis para o reparo do templo. Estão fazendo uma reforma física no templo, de cimento e tijolo. E nessa reforma, Hilquias, ele acha o livro da lei na casa do Senhor. O sacerdote, ele encontrou o livro da lei na casa do Senhor e vai ler. E depois que ele lê, ele encontra esse livro, ele vai e manda, entrega ao rei. E o rei então escuta aquela palavra e começa então esse processo de reforma, esse processo de transformação. E meus irmãos, entendam o que eu estou dizendo a vocês. Não é um povo estranho, não é um povo que não conhece a Deus. É o povo de Israel, que estava na terra prometida, e o templo estava lá, os sacerdotes estavam lá, tinham profetas anunciando a verdade, mas eles não conheciam a lei do Senhor, e por isso a lei do Senhor é lida, e começa-se então uma transformação na vida do povo de Deus. O pacto foi renovado. No versículo 3, ele vai dizer que o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, fez um pacto para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Qual foi o comprometimento que estava tendo naquele momento do povo de Israel? Um retorno às Escrituras, um retorno à lei. O rei faz uma aliança com o Senhor. E há então um entendimento com todo o povo para que eles também fizessem o mesmo. Em que consistia essa aliança? Seguir os mandamentos do Senhor, os testemunhos, os estatutos, tudo aquilo que estava estabelecido nessa lei. Mas a ideia aqui, meus irmãos, não era somente fazer aquilo que era exigido. Não era somente, olha, eu não faço isso, eu não faço, olha, estou cumprindo. Se eu estou cumprindo, não me cobre. Eu estou melhor do que antes. Não é essa a reforma que está aplicada aqui. O texto deixa muito claro, é de todo o coração e de toda a alma. Você lembra do resumo da lei que o Senhor diz? Amar a Deus acima de todas as coisas, o nosso próximo como a si mesmo. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Aquilo que Cristo falou como resumo da lei, como nós devemos viver para amar ao Senhor, para servir ao Senhor, é o que o rei Josias está falando e fazendo aqui para com o povo neste momento. Para que nós nos submetamos à palavra do Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, para nos voltarmos a Ele. E por isso, meus irmãos, você deve entender isso. Nós devemos entender isso. Que o que significa reforma, desde o período do Antigo Testamento, é um compromisso renovado com a palavra de Deus. O que é ser reformado? É um compromisso com a palavra de Deus. Isso vai gerar outras coisas, mas todo o princípio de reforma é um retorno à palavra de Deus. Você percebe que nós aprendemos, até mesmo no nosso catecismo, que qual é a nossa regra de fé e prática? São as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, a nossa regra de fé e de prática. Aquilo que eu creio e aquilo que eu faço. A minha fé
e a minha prática está ligada à palavra do Senhor. E por isso, meus irmãos, é muito importante para que nesse processo de reforma, toda a liderança, ela deve ser um exemplo de obediência na aplicação das Escrituras. Você, em algum aspecto, você é líder. Possa ser no seu trabalho, possa ser no seu lar, possa ser aqui na igreja. Se você tem uma função de liderança, você deve entender que você deve ser um exemplo de obediência na aplicação das Escrituras onde você esteja. Você deve ser zeloso quanto à palavra do Senhor, guardando os mandamentos e os estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma. Nós devemos fazer isso. Um compromisso renovado com a palavra de Deus. Não somente algo externo, mas algo que entre no nosso coração e vá varrendo tudo aquilo que nos distancia de adorar a Deus, varrendo os ídolos do nosso coração. E começa-se então do versículo 4 até o versículo 14, uma purificação do culto em Judá. Começa-se então uma transformação. Por quê? Se houve um novo compromisso, se houve uma aliança, algumas coisas precisam ser mudadas. E começa-se então a remover muitas coisas. A primeira coisa que é removida é a idolatria que tinha no templo. Do versículo 4 ao versículo 7. É tirado então a idolatria que tinha no templo. Se você prestou atenção na leitura, você vai perceber que... escute só o versículo 4. O rei ordenou ao sumo sacerdote Hilquias e os sacerdotes da segunda ordem e os guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles. No templo ao Senhor, no local de adoração ao único Deus. O que tinha lá? Utensílios que foram feitos para adorar quem? Baal. Utensílios e coisas que estavam fazendo para um poste ídolo, para as estrelas. E isso dentro do templo, o povo de Israel. Você consegue compreender isso, meu irmão? Que é possível que tenha coisas mesmo dentro do templo do Senhor, dentro do meio do povo de Deus, que leve a adoração a outros deuses. Isso aconteceu com o povo de Israel. Também estamos sujeitos a isso. No versículo 5 vai mostrar que eles acendiam incenso a Baal, o sol, a lua e os mais planetas, e a todo o exército dos céus. Se você estava aqui na semana passada, você lembra um pouco da aula sobre Natal. Como toda referência que nós temos hoje dessa festa católica romana do Natal está ligada ao paganismo de Baal, o sol, a lua, as estrelas, Astarote. A grande reforma do rei Josias que houve no Antigo Testamento foi tirando todas estas coisas. O princípio da reforma que o Senhor trouxe para purificar o povo de Deus foi retirando estas coisas que tinham dentro do templo do Senhor, no meio do povo de Deus. Ah, mas não é no templo. Ele falou que levou para fora e queimou as cinzas.
No versículo 6 e no versículo 7, ele vai mostrar que também tirou da casa do Senhor o poste ídolo. Ele queimou, reduziu ao pó, lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. O templo do Senhor dentro de Israel foi usado como uma casa de prostituição cultual, por conta da distância da lei que esse povo estava. Você consegue imaginar esse cenário do povo de Deus, o povo de Israel, que estava na terra prometida, que sabia que foi tirado do Egito, com mão poderosa e braço estendido? Meus irmãos, nós devemos entender isso de maneira muito clara. Se nós não nos apegarmos à palavra do Senhor, isso também não será diferente em nosso meio. Se não nos distanciarmos de tudo aquilo que promove idolatria, nós vamos agir assim porque nós nos parecemos com aquilo que nós adoramos. Nós nos parecemos com aquilo que nós adoramos. Por isso que o Senhor diz: seja santo porque eu sou santo. Se transforme segundo aquele que vos chamou. Se nós começamos a praticar práticas idólatras de outros deuses pagãos, nós vamos nos parecer com eles, nós vamos fazer o que eles fazem. Mas se nós adoramos o Senhor e vamos então ser semelhante a eles, é com Ele que nós vamos parecer. E o rei Josias não para por aí. No versículo 8 ao versículo 10, ele começa então a eliminar todos os altares idólatras. Ele fala: olha, no templo, tira tudo isso que não pode, tudo isso que é idolatria. Dentro da nação tinha locais que tinha altares para que fosse então adorado. Altares que eram usados para sacrifícios são derrubados em todo o território de Judá. Em todo o território de Judá era feito isso, e foi derrubado. Os sacerdotes, eles estavam lá sacrificando nesses altares. O versículo 9 diz que ainda assim eles não sacrificavam, não faziam sacrifícios sobre o altar do Senhor em Jerusalém, mas ele comia os pães asmos no meio de seus irmãos. Eles sacrificavam para outros deuses e continuavam comendo o pão asmo, um pão que traz a ideia de purificar e jogar todo o fermento fora. Como pode isso? Os sacerdotes, sim, seja quem for, seja qual ofício tenha, se não estiver submetendo a palavra do Senhor, está oferecendo uma adoração estranha. Nós lemos em Levítico capítulo 10 o que Nadab e Abiú fez, oferecendo um sacrifício estranho ao Senhor. Olha que ponto o povo de Israel chegou, distante da palavra do Senhor. No versículo 10, vai dizer que ele profanou a Tofete, que está nos vales dos filhos de Rinom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Mais uma vez, na história do povo de Israel, eles estavam pegando os seus próprios filhos, derramando o sangue deles, matando, entregando ele para ídolos estranhos. Porque não se submetiam à palavra do Senhor. Você sabia que você corre o risco de fazer isso? Se você não submeter os seus filhos à palavra do Senhor, se você não submeter a criação dos seus filhos à palavra do Senhor,
Talvez nós não fazemos isso derramando o sangue dos nossos filhos. Mas talvez nós estamos entregando os nossos filhos como um sacrifício vivo. Sem nenhum ensinamento, cuidado e zelo, como eles estão sendo formados. Sem nenhum cuidado e zelo em estar diariamente nas escrituras para o seu filho, no sentar, no levantar, no caminho. Você vê, meus irmãos, como podemos estar preparando o nosso filho para que o estado que muitos nós criticamos, com a educação que muitos nós criticamos, e sabemos tudo o que acontece, mas nós nos preocupamos muito mais com a educação formal dos nossos filhos do que com a educação cristã deles. Nós conseguimos perceber isso porque nós acordamos cedo, investimos no nosso bolso para que os nossos filhos estudem em escolas boas, para que passem boas faculdades e façam bons cursos. Ai deles se faltar um dia de aula. Ai deles se ficarem em recuperação. Ai deles se repetirem de ano. É um zelo que por si só, meus irmãos, não é errado e nem pecaminoso. O grande problema é que o nosso zelo com a criação dos nossos filhos, quanto às coisas do Senhor, não chega nem um pouco perto. Um resfriado é um motivo para nós não virmos para a igreja, para os nossos filhos não virem para a igreja. Não lemos diariamente as escrituras com eles. Não mostramos para eles a importância de estarem na casa do Senhor. Muitas vezes nós nem vamos. Por isso o exemplo da obediência, da liderança é primordial. Primordial. Talvez não estamos derramando o sangue dos nossos filhos sobre um altar, mas estamos entregando muitas vezes eles para que o mundo esteja então nos preparando. Não é à toa que quando chegamos em um certo momento, os nossos filhos estão sendo levados, não têm permanecido na casa do Senhor, porque diariamente eles passam 14 anos da sua vida sendo instruídos por pessoas que não servem ao Senhor. E eu não estou dizendo que elas são maldosas naquilo que ela faz, mas é que elas não servem ao Senhor. Elas têm outra mentalidade de vida, os princípios delas são outros. Eles passam a maior parte do seu dia, toda a sua formação, convivendo com outras crianças que têm um ensino em casa totalmente pervertido e pecaminoso, porque eles não são crentes. E muitas vezes achamos que nossos filhos eles são isentos. Achamos que levá-los à escola dominical é suficiente. E isso, meus irmãos, nós precisamos acordar e começar a ter um maior zelo para não estarmos sacrificando os nossos filhos para este mundo. Do versículo 11 ao versículo 14, a destruição de imagens e monumentos idólatras, cavalos e carros que eram dedicados ao Deus Sol, próximo ao templo, na entrada da casa do Senhor. As pessoas iam entrar na casa do Senhor e tinha lá cavalos e carros que eram dedicados ao Deus Sol. As imagens de outros deuses reduzidas a pó. Josias entende para que restaurar o culto verdadeiro
é necessário remover tudo que é contrário à vontade de Deus. Tudo que é contrário à vontade de Deus é necessário que seja retirado e removido. A adoração a Deus deve ser pura, sem misturas com práticas mundanas ou idólatras. Muitas vezes nós estamos tão arraigados, estamos tão enraizados nessa cultura perversa, ímpia, que nós não conseguimos nos desvencilhar delas. Dezembro se comemora o Natal pagão. No primeiro semestre, no início, se comemora uma Páscoa pagã. No meio do ano, para nós nordestinos, que gostamos de muita coisa que foi colocada no momento de uma festa junina, não conseguimos nos desvencilhar. Por quê? Porque muitas vezes o nosso coração ainda está com raízes nesses princípios de idolatria. Temos que tirar todas essas coisas, temos que limpar. O rei Josias entendeu isso. Talvez o povo não tinha compreendido as consequências do que eles fizeram. Eles anuíram a aliança, disseram que de todo o coração iriam cumprir as palavras da aliança, mas começou a tirar aquelas coisas. E agora? Eu não vou poder mais colocar uma árvore de Natal. Eu não vou mais comer um ovo de Páscoa. Eu não vou poder mais, talvez, estar numa festa junina. Meus irmãos, quando nós olhamos e perguntamos desse jeito, é porque o nosso coração está enraizado, porque eu não vou poder mais. A disposição daqueles que são transformados é: como agora eu posso servir a esse Deus? O que é que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Devemos nos desvencilhar de tudo aquilo que é idolatria. O rei Josias, ele entendeu isso, que para restaurar o culto verdadeiro é necessário remover tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Todas as coisas. As colunas do poste ídolo, todas destruídas, sem exceção. Ele saiu por todo o reino. Talvez você possa dizer, há um certo exagero. Você lembra que Cristo ele fez semelhante? Quando ele entra no templo, o templo era para ser usado para uma finalidade. Ele olha, ele começa a ver tudo aquilo que está acontecendo. Ele começa a tecer um azorrague, que era uma arma. Ele começa a amarrar pontas de pedra e osso cortantes. E ele fala: a minha casa virou uma casa de salteadores. Um local que era para ser um local de reverência e adoração, o povo estava agindo como comércio. E para não andar à volta pelo templo, estavam passando de um lado para o outro. E um local de transeuntes, o comércio é fácil. E para facilitar, Cristo então diz: olha, isso não pode acontecer. E aí talvez você pode pensar: não, vamos deixar isso aqui no ambiente da igreja, num ambiente onde o povo de Deus se reúne, o que está ligado à adoração. O rei Josias falou: olha, nós vamos então além do território de Judá. Nós vamos ver todos os territórios. Do versículo 15 ao versículo 18, ele vai então quebrar o altar. Ele diz assim: também o altar que estava em Betel, e o alto que fez
Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel. Esse altar, junto com o alto, o rei derribou. Apó o seu altar e queimou o seu poste ídolo. E aqui eu quero que você entenda, meus irmãos, que as Escrituras traz para nós uma certa responsabilidade. Da mesma maneira que um rei está fazendo o povo se voltar à lei do Senhor, existiu um rei que fez o povo pecar. E eu quero que você entenda que isso que está acontecendo aqui já estava previsto. Abra, por favor, sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 13. Primeira Reis, capítulo 13, versículo 2. Versículo 1 e 2 diz assim: Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Lá em 2 Reis 23, é justamente o que está acontecendo. O rei Josias, no altar de Jeroboão, estava aí então derribando o altar, queimou o poste ídolos. Josias olhou para o redor, viu as sepulturas dos que estavam ali, mandou tirar os ossos daqueles e os queimou sobre o altar e profanou, segundo a palavra do Senhor assim ordenara. Ele olhou para um monumento no versículo 17 e perguntou: o que é isso que eu vejo? O que é isso aqui? Fala que era a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e que falou as coisas que ele fez contra Betel. A sepultura daquele homem que trouxe tal profecia estava lá presente. Você sabe o que significa isso? O profeta que trouxe aquela profecia para naquele momento foi morto. Ele não voltou para Judá. Ele deu essa profecia e mataram ele. Porque muitas vezes o povo de Deus prefere continuar seguindo o seu próprio caminho, as suas próprias vontades, a submeter a palavra de arrependimento do Senhor. O que aconteceu com Cristo também aconteceu com muitos outros profetas. É isso que o povo de Israel fazia quando não submetia a palavra do Senhor. Eles matavam e maltratavam os seus profetas, os mensageiros de Deus, que era enviado para o povo para que eles se arrependessem e se voltassem ao Senhor e fossem abençoados. Quantas vezes, meus irmãos, odiamos aqueles que vêm nos chamar ao arrependimento? Quantas vezes nos submetemos à palavra do Senhor, diante daqueles que foram chamados por Deus, para que nós possamos estar varrendo os nossos ídolos, os nossos altares, os nossos deuses? Devemos então entender que o que deve ser eliminado do nosso meio, a idolatria. Deus fala: olha, deixe que ninguém mexa nos ossos.
Deixe tanto esse, como o daquele outro que veio de Samaria. Também teve outro profeta que veio de Samaria. Ele tira todos os santuários dos altos que havia em Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. Versículo 20. Olha o que diz. Como cumprimento daquela profecia de 1 Reis, capítulo 13. Ele matou todos os sacerdotes do alto que havia ali, sobre os altares, e queimou os ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. Ele elimina todos os sacerdotes idólatras de Israel, mostrando a dedicação, a verdadeira adoração ao Senhor, cumprindo uma profecia dada pelo próprio Deus. A obediência à palavra do Senhor, ela não pode ser limitada a um local ou um contexto. Ela deve alcançar todas as áreas. Todas as áreas. A verdadeira reforma, meus irmãos, ela é abrangente e busca a glória de Deus em todo lugar. Sabe por quê? Porque Ele é onipresente. O Senhor não quer somente uma reforma nesse momento. Ele quer uma reforma em toda a nossa vida. Ele não quer somente que nós deixemos de fazer a apresentação no culto e no culto nós cantemos a palavra, oremos a palavra, leiamos a palavra e pregamos a palavra. Mas Deus quer principalmente que a tua vida seja guiada pela palavra, para que você guarde a palavra de Deus no seu coração, para você não pecar contra o Senhor. Porque se nós acharmos que toda reforma e tudo que é reforma e ser reformado é por princípios de liturgia, você ainda não entendeu o que é reforma. Esse é um dos aspectos quanto ao culto. Mas a palavra do Senhor deve habitar ricamente em nós. Aquilo que eu faço deve ser pautado pela palavra de Deus. A verdadeira reforma, ela é abrangente e busca a glória de Deus em todo lugar, em todas as situações. Nós devemos ter cuidado para que esse princípio litúrgico, em que é extremamente importante, não seja somente uma capa, uma maquiagem, como uma casa que está com as estruturas rachadas, com infiltração, com toda a estrutura comprometida, e talvez darmos somente uma pintura, colocar os móveis novos e dizemos, está reformado, onde não há transformação interna, onde a funcionalidade daquilo que se faz não foi transformado. Se essa é a nossa reforma, meus irmãos, não somos reformados. Não somos reformados. Mas se há em nós uma disposição de entender, se isso desagrada ao Senhor, eu não vou fazer. Se isso não agrada ao Senhor, eu não vou fazer. Eu não quero saber a consequência que tem, mas eu não vou fazer. Eu perco, eu deixo, eu esqueço. Porque diante de todo o bem que o Senhor me fez, como eu vou fazer algo que o desagrada? Como eu vou desobedecê-lo? Por isso é necessário que nós possamos compreender. Talvez você ache que possa ser um exagero. Não é. Olha a situação que o povo de Israel estava. Versículo 21 ao versículo 23. Olha a situação que o povo de Israel estava. Deu ordem ao rei, a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel.
nem durante os dias dos reis de Israel, nem dos dias dos reis de Judá. Corria o ânimo 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Desde o tempo de Juízes, antes de Davi, antes de Saul, antes de Salomão, a Páscoa que foi instituída na lei não estava sendo comemorada. Eles não estavam guardando a lei do Senhor. Eles não estavam guardando os sábados. Você vê a grande história do rei Davi. Eles não comemoraram a Páscoa. Você vê que Salomão construiu um templo. E dentro daquele grande templo, a Páscoa não estava sendo comemorada. Eles não estavam lembrando do que Deus fez por eles. Eles ainda não tinham se voltado à lei do Senhor. Josias ordena a celebração da Páscoa, seguindo os mandamentos do livro da lei. Isso demonstra uma adoração que retorna à adoração prescrita por Deus. A Páscoa era a maior festa do povo de Israel e eles não estavam experimentando. Eles estavam cheios de coisas, cheios de altares, cheios de ídolos, cheios de sacrifícios, cheios de coisas, com cavalos bonitos, com diversas festas, com momentos de prazer. Mas eles não estavam experimentando a festa, a importância que mostrava a salvação para eles. A restauração da adoração verdadeira com entusiasmo e dedicação, por meio da grandiosidade da palavra do Senhor, do retorno à palavra do Senhor. A verdadeira reforma não é somente uma destruição do que é pecaminoso, mas também a prática daquilo que é correto. O pecado ele tem dois aspectos, meus irmãos. Quando você quebra a lei, isso é pecado. Quando você não anda de conformidade com a lei, isso também é pecado. O agir correto é andar segundo aquilo que é prescrito. Olha, eu nunca matei ninguém, mas como você tem agido para cuidar da sua vida e da dos outros? Olha, eu nunca adulterei, eu nunca traí o meu esposo, a minha esposa, mas como você tem sido um marido e uma esposa dentro do casamento? A quebra da lei e a falta de conformidade com a lei. Não adiantava nada Josias sair destruindo todos os ídolos por aí e dizer: pronto, já destruí, já acabei com tudo, e agora? O que é que eu faço? Como é que a gente vai adorar a Deus? Como é que a gente vai servir ao Senhor? Segundo a lei. Volta-se então à Páscoa, volta-se então à adoração ao Senhor, da maneira prescrita segundo a palavra do Senhor. E por isso Josias é reconhecido como um grande rei em Israel. O sacerdote Hilquias, ele vai mostrar que ele volta à adoração na casa do Senhor e cumprir todas as coisas. Josias ordena que o sacerdote faz isso, e ele começa a tirar, olha, feiticeiros, médiuns, os ídolos do lar que o povo tinha em casa, os ídolos de todas as abominações que estavam no meio do povo de Deus. O versículo 25 fala, olha, antes dele não houve nenhum rei que foi semelhante ao rei Josias. Se fala muito de Davi, o grande rei, mas não teve nenhum rei que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual.
Foi um momento específico no meio do povo de Deus, em que houve um rei crente e piedoso, que era temente quanto à lei do Senhor, zeloso. Mas, diante dos pecados do povo de Deus, de tudo aqueles que tinham cometido, o Senhor não desistiu da sua ira. Vocês lembram, Sofonias, sermão do domingo passado? A ira do Senhor. Esse povo iria experimentar a ira do Senhor, porque estava ardendo contra Judá, por todas as provocações que Manassés tinha irritado. Houve uma possibilidade para que eles se voltassem ao Senhor. Não tinha mais ídolos, já estava tudo quebrado, estava tudo destruído, estava tudo posto para fora. Foi estabelecida a adoração na casa do Senhor, mas ainda assim o povo não quis. Eles anuíram a aliança, mas na prática eles não quiseram largar os seus ídolos. Eles estavam enraizados em toda idolatria, em toda a sua vontade, sentindo saudade de Baal, Astarote, Azera, Moloque. Todas as práticas e festas e práticas. E o Senhor então mostra que o juízo se torna inevitável, porque por meio de toda a estrutura está exata, correta, segundo a lei do Senhor. Mas aquele povo o adorava somente com os lábios, mas o seu coração estava distante do Senhor. O coração deles estava distante desse Deus. Eles não estavam dispostos a servir ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Josias morre em batalha, em uma luta contra o Egito, um momento de guerra em que alguns impérios estavam em decadência. Quando formos pregarmos em Naum, veremos um pouco desse período. Mas mesmo diante do juízo iminente, sabendo que viria juízo, Josias permanece fiel a Deus todos os momentos da sua vida, mostrando que a obediência é sempre o melhor caminho. Não é porque vem juízo, não é porque está difícil que seria um motivo para dizer, não vale a pena servir ao Senhor. Muito pelo contrário. Viveu toda a sua vida seguindo e servindo ao Senhor. Precisamos buscar fidelidade a Deus em todos os momentos, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. E, meus irmãos, nós devemos entender isso. Se as Escrituras não alcançam o nosso coração, não alcançam as práticas nossas de adoração, se não elimina toda a aparência superficial e substitui tudo isso por um compromisso com a palavra de Deus, precisamos de uma reforma urgente. Precisamos de um avivamento urgente na nossa vida. 23 anos depois, após a morte do rei Josias, houve então a chegada do cativeiro babilônico. Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo 137. Salmo de número 137 diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções.
e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esqueci, ó Jerusalém, que se resseque a mão direita. Apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz que te deram o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquilo que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. O povo de Deus teve a oportunidade de se voltar, de transformar o seu coração. Eles não submeteram. Deus entregou eles a juízo. Eu não sei se você sabe um pouco do que aconteceu nesse período, mas muitos dos homens que foram levados foram feitos eunucos. Suas partezinhas foram arrancadas para que eles não pudessem reproduzir. E o povo de Israel não tivesse então descendência. As mulheres foram levadas como escravas e usadas como prostitutas. Os filhos, as crianças foram levadas e muitas delas mortas. Havia-se então um princípio na guerra em que os civis que quisessem fugir poderiam fugir. E os velhos, as grávidas, as crianças que estavam fugindo pelas encruzilhadas, os filhos de Edom, de Esaú, foram lá para a espreita. Eles não foram guerrear, eles ficaram à espreita para matar todas as crianças, mulheres e idosos. 23 anos após experimentar um avivamento verdadeiro, uma possibilidade de se voltar ao Senhor, mas pela dureza do coração, o povo de Israel recebeu a ira do Senhor. O que é que nós devemos aprender, meus irmãos, diante disso? Devemos aprender que terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Por isso que ele diz em um dos salmos: por isso, se hoje ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Largue, meu irmão, tudo que é idolatria. Não ache que você não está pronto para mudar. Você não está pronto para receber a ira do Senhor, nenhum de nós está. O Senhor, Ele demonstra misericórdia. Eu quero que você escute o que o povo de Israel ouviu depois da reforma do rei Josias, onde outros reis estavam então reinando sobre Israel. A profecia de Jeremias, no capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. Iremos ler esse texto e encerrarmos. Jeremias capítulo 4. Jeremias foi um profeta que estava no período antes do exílio e durante o exílio. Nós vamos ler o capítulo 4, versículo 3 e 4, mas olhe por favor
em Jeremias capítulo 2, versículo 20. Para você ver o que é que o povo de Israel voltou a fazer. 23 anos. Dentro desse período. Acharam? Estão vendo? Eles voltaram a adorar Baal. Deixaram de adorar a Deus e voltaram a adorar Baal. Deus, ele se mostra clemente no capítulo 3, para que o povo se arrependa, para que ele se volte ao Senhor, mas ainda assim eles não escutam. Em Jeremias capítulo 4, versículo 3 e versículo 4, diz assim: porque assim diz o Senhor aos homens, aos líderes de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. O Senhor está dizendo: olha, entre em aliança comigo. A circuncisão era a demonstração da aliança, mas aqueles homens eram circuncidados. O Senhor está dizendo: o coração, é o coração que eu quero. Se fosse aplicar para isso hoje, olha, que o coração de vocês sejam batizados. Além da água que vocês receberam na sua cabeça mediante o batismo, mas que isso seja algo que se aplique ao seu coração, para que não venha a ira do Senhor. Você consegue perceber que para chegar no cativeiro babilônico, em toda aquela disciplina de Deus para o seu povo, o Senhor foi mostrando misericórdia, misericórdia, misericórdia. Não façam, não façam, não façam, se arrependam, não façam. Vocês experimentaram isso e voltaram novamente. Não façam, larguem isso, parem de adorar Baal. Parem de adorar outros deuses. Por mais que seja bonito e belo, esqueça essas coisas. Se volte ao Senhor, para que então haja esperança e o Senhor apague seu furor. Meus irmãos, vocês lembram do que nós cantamos antes de começar o sermão no Salmo de número 85? O Salmo de número 85, ele diz o seguinte, nós cantamos ele: não voltarás a nos vivificar? O Senhor não vai voltar a nos vivificar. Fala para o Senhor tirar o furor de nós, restabelecer o seu povo, que Ele venha mostrar misericórdia. Beijaram-se a justiça e a paz. Jamais cometam insensatez. Nós devemos entender, meus irmãos, que a palavra do Senhor, ela deve ser compreendida e vivida em todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor traga uma reforma na nossa vida e que cada vez mais possamos nos submeter à palavra do Senhor. E para que nós possamos preencher todas as rachaduras, resolver todas as infiltrações, toda a base que está comprometida, ela possa então se fixar e estar então ligada a Cristo, e assim possamos servi-lo em espírito e em verdade. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.